Vamos compartilhar um texto, a palavra de Deus para nós, em Ageu capítulo 2, verso de número 19, Ageu 2, verso 19. Pastor Divaldo disse para ficar à vontade. Tem meia-noite, pode ser, pastor? Ô, glória, tem meia-noite? A gente vai ficando mais velho, a gente começa a falar mais e mais, vai aumentando, né? Então eu estou muito cuidado, porque eu comecei com 1 hora de pregação, agora estou com 2 horas e meia, mais ou menos. Não, que isso, brincadeira, tá bom? Não assustem não. Ageu, capítulo 2, verso número 19. Ageu 2, verso 19. Mesmo sentados, vamos ler a palavra. Todos acharam? Amém? Se tiver alguma misericórdia, eu espero, tá bom? Ageu 2, 19 diz assim: ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Amém? Pai, em nome de Cristo Jesus, obrigado por esta pequena porção, por esse privilégio que tem de estar nesta casa de oração, para compartilhar, Deus, um pouco da Tua palavra. Que o Senhor Deus venha ministrar a cada um de nós nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu gosto demais de alguns textos. E estou já um momento na idade da gente, vai chegando um momento que você começa a entender alguns outros textos de forma diferente. E esse é um texto para mim muito legal, porque o povo está voltando para a reconstrução, ou voltaram para a reconstrução do templo, mas encontram algumas dificuldades, ou começam eles mesmos a criar algumas dificuldades. E é interessante quando falamos de crescimento, semeadura. Eu gosto muito dessa expressão semear. Saí do Guarujá, fiquei 3 anos no Guarujá, voltamos para cá. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui foi comprar jardineiras. A casa é cimento e piso, quintal não tem lugar de terra. Então nós comprei várias jardineiras, deu 8 metros de jardineira. Olha o que eu gastei de jardineiras, aquelas quadradas, aquelas compridas, sabe, de uns 20 centímetros de altura, e fui colocando no muro, de fora a fora, prendendo no muro, e ali comecei meu plantio. Eu quero comer da minha horta. Então tem coentro, tem cheiro verde, tem salsinha, tem pimenta, que não pode faltar, né? E assim muitas, até babosa, né, aloe vera para as mulheres, né, para o cabelo da minha esposa, porque se eu pôr uma babosa ali, eu com certeza vou apanhar dela. E no Guarujá nós tínhamos uma horta grande. Eu gosto muito desse negócio chamado plantio. Fui criado no sítio. Até meus 6, 7 anos era no sítio. Então papai sempre preparou a terra para plantar. E é perfeito olhar para a proposta que Deus deu ao coração desta igreja, né, e olhar para o texto, e olhar para vários textos bíblicos e ver esse processo do plantio, da semeadura. E é muito legal porque nos faz entender um pouco do que somos, do que Deus quer para nós, do que Deus quer fazer em nós e através das nossas vidas. Eu quero compartilhar com você um tema bem simples: a sementeira e o celeiro. A sementeira e o celeiro, ou a semente, melhor, a semente e o celeiro. E o texto é gostoso porque o versículo 19 diz: ainda há alguma semente no celeiro? Deus faz uma pergunta: ainda há uma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm fruto, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. E é nesse contexto que Deus, no contexto de voltar para casa ou reconstruir, que Deus então traz uma palavra ao povo. Por quê? Eles voltaram para casa, mas não se atinaram para 2 princípios muito importantes que eu quero compartilhar com você nessa noite, muito especial para mim e para a tua vida. Primeiro, a semente da santidade. Eles voltaram para a terra,
mas se corromperam ou se perderam na caminhada e não estavam concluindo a obra. Aquilo que tinham não conseguiam manter. Se você olhar comigo para o versículo 12, diz assim, verso 12: se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar no pão, ou algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em algo dessas coisas, ele ficará impuro? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impuro. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor: é o que acontece com este povo e com toda essa nação. Tudo o que fazem, tudo o que me oferecem é impuro. E é gostoso olhar para o texto, porque o texto trabalha também a figura dos samaritanos. Quando voltam para a reconstrução, os samaritanos se opõem. E é legal olhar para o texto, porque me faz pensar também em outros momentos muito especiais da palavra de Deus. Eu quero viajar com você um pouquinho. Se você for para o capítulo 1 de João, e depois 2, 3, capítulo 4, você vai se deparar com João Batista, dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus. João Batista, o maior nascido de mulher, o último profeta, estava ali profetizando que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E é tão bonito o texto, porque os discípulos de João deixam de seguir João e começam a seguir Jesus. É perfeito. Mas é interessante que João estava testificando, testemunhando, falando de Cristo Jesus, dizendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E aí um pouquinho mais adiante, se você indo na leitura do texto, você vai encontrar com Nicodemos, capítulo 3 de João. Jesus ali está conversando com Nicodemos, e Nicodemos então passa a entender o propósito maior da vida. Nicodemos, o maioral, o mestre da lei, aquele que conhecia a lei, então está conversando com Jesus, mesmo à noite, mesmo às escuras, está conversando com Jesus e reconhece que Jesus também é Deus. João Batista reconheceu, o mestre da lei reconheceu, e se você caminha no texto, você vai deparar-se no capítulo 4 com a mulher samaritana na beira do poço. João Batista, o mestre da lei, agora uma mulher de vida bem complicada, está conversando com Jesus ao meio-dia, na beira de um poço. E é lindo o texto, porque o texto nos faz pensar no seu contexto, e naquela época a mulher não era considerada. Um homem conversando com a mulher não era nada bom. Mas se o homem tocasse em um talher que a mulher usasse naquele contexto, o homem tornava-se impuro. E aí Jesus chega na beira daquele poço e diz o seguinte: olha, dá-me água. E ela diz: Senhor, mas o Senhor não tem como tirar a água do poço. Jesus pede água na vasilha dela. Jesus não estava nem um pouquinho preocupado com o cerimonial, com aquele que tocar no morto ficará impuro, porque Jesus toca no caixão ou toca no morto e manda o morto voltar à vida. Ele não está preocupado se ele tornaria-se ou não impuro. E então, naquele contexto tão especial, temos João Batista, temos o Nicodemos, temos uma mulher. Desses três, chegamos no momento em que a mulher sai, os discípulos chegam, a mulher sai e vai até a cidade e diz: olha, encontrei aquele de quem a Escritura faz menção. Então o povo vem, e ali o povo, a conversão dos samaritanos. Jesus ensina muito bem para a gente questão do semear. Jesus estava de passagem por Samaria e fica ali alguns dias falando com os samaritanos. E o texto é legal, porque o texto que nós lemos de Ageu diz que se alguém tocar em algo impuro, ele torna-se impuro. Mas quando falamos de semear, aí vem algo muito bonito para a gente. Quando você vai para o Evangelho de João, capítulo 15.
Evangelho de João, capítulo 15, diz que ninguém pode produzir fruto. Na realidade, nenhum de nós produzimos frutos. Ou fruto. O fruto quem dá é Deus, quem produz o fruto é Deus. Nós somos aqueles que vão tirar as sementes do celeiro e semear. A nossa função é levar a semente. A nossa função é semear. E Deus, no tempo dele, fará com que frutifique. E gostoso olhar para o Evangelho de João, porque o Evangelho de João nos faz entender de que ninguém pode produzir nenhum fruto se nós não estivermos presos na videira. Luizão, és tu, homem? Tu também? Glória a Deus. Depois um abraço, viu? É gostoso olhar para o texto e se apaixonar, porque nós não conseguimos produzir frutos. Ninguém produz fruto. Nem o ramo estando ali na videira consegue produzir fruto. O fruto vem da própria videira. Ou a função do ramo é segurar o fruto. E é tão bonito olhar para o texto, porque o texto fala que nós pegamos a semente lá no celeiro e vamos semear. Vou te falar uma coisa, que eu estou impressionado esses dias. Faz o que 2 meses, mais de 2 meses que estou na casa pastoral da igreja. E fizemos a jardineira. E tem uma pimenta que eu estou, uma muda de pimenta que eu estou com muito cuidado com ela. A pimenta chama-se Scorpion. Pimenta mexicana mais ardida do mundo. Eu gosto de pimenta ardida, viu? Bastante. Por isso que casei com a minha esposa, ela é bem ardida. Ela não está aqui mesmo para se defender, né? E essa pimenta foi um presente. Uma irmã no Guarujá me deu, foi até o Mercadão em São Paulo, comprou 3 pimentas, porque o preço do quilo era R$200. Ela comprou 3, ficou com 2 e me deu 1. E eu, logo com o zoião grandão, né? Dá para ver meu tamanho, meio gordinho, né? Falei, vou tirar a muda disso. Plantei no Guarujá, tinha um espaço de 1,5 metro, 2 metros por 3. Fiz uma horta que tinha de tudo. Tudo. A babosa para a mulher, que não pode faltar. Né? Hortelã, pimenta, de tudo isso. Bastante coisa. Couve, para fazer o detox. Né? Couve, hortelã, laranja, e aí gengibre. Toda manhã, de manhãzinha, né? As mulheres sabem disso muito bem, né? As mulheres sabem disso. Minha esposa, toda manhã eu deixo para ela certinho, é só ela levantar e bater e tomar o seu suquinho, para ficar bonitinha em forma. E quem ganha com isso é o bonitão aqui. E aí eu trouxe lá, tinha pimenta, consegui produzir, trouxe para cá, e das sementes que eu trouxe, uma vingou. Plantei, todo dia eu regava ela com os olhos. Eu levantava, todo dia eu levanto, vou na minha horta e fico olhando. O que brotou hoje? O que nasceu? Várias mudas despontaram, só uma, que está desse tamanho, né, está indo para frente. E aquele cuidado todo. Hoje foi um irmão em casa que tem um filho que é uma maravilha. Sabe aquele menino que o cachorro corre dele? Eu tenho uma cachorra desse tamanho, pastor alemão. Se alguém quiser roubar a minha casa, leva o filho desse irmão para lá. Ela corre dele. E ele, sabe, ele pegou o brinquedo que foi perto da horta, da jardineira, eu, Jesus amado, vem cá menino, para cá. Eu lembrei da palavra do pastor Divaldo e fiquei pensando. Nós lançamos a semente. Nós cuidamos da semente. Ela começa a brotar, ela vai germinar, ela vai produzir frutos. E o texto de Ageu me faz pensar na semente da santidade. Deus colocou no nosso coração, nós nos despertamos por evangelho, e cabe a nós regar essa semente, cabe a nós manter uma vida de santidade, porque se não houver santidade não há bênção.
Se não houver dobrar-se diante de Deus, curvar-se aos pés do Senhor, não há bênção, não há crescimento, nós não nos fortalecemos, nós não crescemos. Esses dias ministrando, estava pregando animado, quarta-feira, sabe? Pregando animado e disse assim: irmãos, tem irmãos que vivem dizendo que estão desanimados. Eu falei: é porque não lê Bíblia e não ora. Aí uma irmãzinha lá ficou animada, falou assim: pastor, acho que não é assim não. Por que não, irmã? Eu acho que às vezes desanima. Eu falo assim: tem momentos, talvez você esteja estressado, esgotado com a igreja, com alguém, cansado, mas a nossa fé mantém-se através da vida de oração e leitura da palavra. E aí compartilhei com ela o momento que eu vivi na minha época, o momento que eu vivi um tempo atrás, desse momento especial de esmorecer, esfriar um pouco na fé. Quando eu era seminarista, passei por isso. E falei: o que me fortaleceu foi leitura da palavra e oração. E aí compartilhei com ela o Evangelho de Pedro, onde Pedro traz uma palavra para o povo, dizendo o seguinte: olha, nós precisamos buscar sabedoria, perseverança, e aí vai, conhecimento. E Paulo ensina quanto à palavra. A vida de santidade fortalece o cristão a produzir frutos. E o texto, se você olhar o contexto, está dizendo o seguinte: olha, se alguém puro tocar no impuro, ele fica impuro. Se alguém que é puro tocar no impuro, ele fica impuro. E se você olhar para o texto, é bonito, porque é o seguinte: diz o Senhor, olha, vocês plantaram, tiveram isso, não tem, mas a partir de hoje, e o texto é legal porque diz o seguinte: ainda há alguma semente no celeiro? Porque a partir de hoje eu vou abençoar. Santidade. Quando você vai para o Evangelho de João, capítulo 15, Jesus está falando de santidade. O ramo que permanece na videira, esse dá fruto. Santidade. Não tem jeito de ter uma vida cristã autêntica e verdadeira sem santidade. Não tem jeito. E o texto faz a gente pensar em alguns momentos muito especiais na vida do cristão. Eu fiquei olhando para o Evangelho, para João, para Nicodemos e para a samaritana, para a mulher na beira do poço. E fiquei olhando para o Evangelho, que Jesus vai fazendo na vida dos discípulos. São 3 anos caminhando com Jesus. Volta-me a recordar, daí me converti. O Luizão lembra um pouquinho disso aí, né? Você mora aqui embaixo ainda? Sabe que esses dias eu lembrei da tua casa. A gente ia orar todos os dias lá, meio-dia mais ou menos, a gente ia orar na tua casa, não ia? Eu, Cristiano, o Richard. Estou ficando velho, mas a lembrança está boa ainda. Irmãos, sem santidade a igreja não cresce. Sem santidade nós não crescemos. A semente da santidade que Deus plantou nos nossos corações precisa ser regada. Dia após dia. Precisamos nós, como filhos de Deus, manter essa semente produzindo ou crescendo. E é gostoso olhar para o texto do Evangelho de João e entender o seguinte: estamos no ramo, nós somos ramos, estamos na videira. O ramo não produz fruto, mas a função do ramo é segurar o fruto. E para que ele segure o fruto, ele precisa se alimentar do tronco. Teve um momento, eu e minha esposa, logo quando mudamos para Londrina, casamos, estava indo para o 3º ano do seminário, e mudamos para uma casa em Londrina que tinha 3 pés de manga. Um pé daquelas mangas grandes, Adam, não é isso? E foi uma época de seca. E já viu, o pé estava bem cheio de mangas já grandes. E eu, encantado com aquelas mangas, falei: o que eu faço
Acordava, tinha aquele monte de manguinha no chão. Falei para minha esposa, vai sobrar uma para a gente usufruir dela. Aí então, tivemos a ideia de pegar uma garrafa dessa PET, 2 litros, deixarmos presa, gotejando. E segurou, produziu. A função do ramo é segurar o fruto. Estamos caminhando na ideia, lá na segunda IPI, de que Deus traz os frutos. E que nós, como igreja, precisamos cuidar bem deles. Só vamos crescer à medida em que nós cuidamos daqueles que Deus traz. Deus traz e a gente cuida. Deus traz e a gente cuida. Quem vai trazer é Ele. Nossa função é plantar, cuidar, ensinar. Olha comigo, por gentileza, o capítulo 2 de Ageu, verso 15 ao verso 18. Diz assim, verso 15. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsidere. Em que condições vocês viviam antes de se calasse ou se colocasse como pedra? Sob pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava ao monte de trigo, procurava 20 medidas, apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. E eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem, granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Esses versículos me fez pensar algo muito especial. Primeiro, a semente da santidade. Segundo, a semente da obediência. A semente da obediência. O que Deus quer fazer na vida da sua igreja é algo especial, mas para isso é necessário que a gente obedeça. Obedeça a princípios de Deus, obedeça a princípios que Ele estabeleceu para nós, de construir ou reconstruir as nossas vidas, reconstruir os nossos templos. E reconstrução passa para mim olhando para o Evangelho de João, na figura do ramo que está preso na videira. Precisamos considerar isso com muito carinho, para que a videira atinja a maturidade, para que ela produza frutos, ou para que esses ramos produzam frutos, é necessário que ele fique ali firme na videira. E é legal olharmos e tentarmos entender que o fruto não nasce da noite para o dia. Você já teve aquele momento ansioso de pegar uma fruta verde, banana, um exemplo. Alguém já quis comer banana quando está verde, o que ele faz com ela? Enrola no jornal, põe vinagre. Eu lembro quando eu era menino, vontade de comer abacate com açúcar. Eu vi alguém comendo, queria também. Eu achei um abacate. E peguei aquele abacate, enrolei no jornal, enrolei num monte de pano, deixei naquele canto e fiquei 3 vezes por dia. Eu ia ver se estava maduro, 3 vezes por dia. E eu via com as mãos apertando, né? Por isso que no mercado você não pode apertar fruta. A gente vê com os olhos, não com as mãos. Mas é bom apertar porque você sabe se está. O dedo é o termômetro para saber se está maduro ou não. Não é assim? De tanto apertar foi ficando mole. E eu achei que estava maduro. Cortei, toquei açúcar e já sabe o que aconteceu, né, irmã? Que ele é horrível. Perdi a graça por abacate até hoje. Não ligo. Por quê? Porque eu estava ansioso para que isso acontecesse. Na vida cristã é a mesma coisa, é um processo, é um tempo. Você planta, você vê crescendo, você vê o fruto saindo e você vai comer. Eu acho legal o pessoal quando pega aquele caqui mole,
mole tem que estar maduro para. Ele pega, está maduro. Às vezes ele acha que é o chocolate, né? Que ele pode pôr na boca aí ele morde com gosto. Aquilo fecha toda a boca. Meu irmão, vamos olhar para o texto. O que Deus tem para as nossas vidas, olhando para o versículo 19. Que de hoje em diante Ele vai abençoar. Para que Deus abençoe a vida, nós venhamos obedecer os princípios de Deus. Obedecer a palavra. Gosto demais do Evangelho de João, porque para mim ele é perfeito, completo. Ele mostra para a gente passo a passo. Quando Jesus conversa com Nicodemos, Jesus traz a Nicodemos a figura lá de Moisés e a serpente de bronze que Moisés ergueu. Jesus então começa a explicar para Nicodemos que ele, quando Moisés levanta aquela serpente de bronze, estava apontando para ele. Vocês lembram desse texto? Em que faz uma serpente? Lembram? Sim ou não? Vamos tentar entender. O povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, e quando atravessou o Mar Vermelho, o que aconteceu? Miriam pegou um tamborim e fez o quê? Isso sabemos, né? Tocou, dançou, e o povo cantou. Não foi assim? E depois, quando que o povo de Deus canta? 40 anos rodando no deserto, o povo, você não vê registro do povo louvando Deus. Você não vê registro do povo louvando a Deus, pelo contrário, o povo adorando quando Arão faz ali um bezerro. Eles dançaram, celebraram. Mas é interessante que chega um momento da história daquele povo, que o povo reclama contra a liderança de Moisés e maldiz o maná, diz que o maná era uma comida maldita, que eles estavam enjoados, estavam cheios daquela comida. E Deus faz o que então? Manda um monte de serpentes, e as serpentes começam então a matar as pessoas. E aí aquela liderança chega até Moisés e diz o seguinte: Moisés, nós pecamos contra ti e contra Deus. Ore a Deus para que tire do nosso meio as serpentes. Deus tirou? Não. Deus fez o quê? Moisés, faz uma serpente de bronze e põe no alto de uma madeira. Todo aquele que for pego pela serpente, por alguma serpente, basta olhar para a serpente de bronze e ele será curado. Mas eu fiquei intrigado, por que Deus não tirou a serpente? A serpente no meio do povo. O que Deus ensinou aquele povo e ensina a mim e a você, que em nossas veias já existe um veneno correndo que recebemos de Adão. Se tira a serpente, o veneno continua aqui. Já reparou como somos bons para reclamar, murmurar, falar mal, questionar? Já reparou como somos rápidos para isso? Se eu falar para você assim, e a Dilma e o Lula, você já rapidinho já tem o discurso. Tanto favor como contra. Não é assim? Somos rápidos para falar. Quando Deus chama esse povo, usando a vida de Ageu, chama esse povo a voltar à obediência, é voltar aos princípios. O princípio da vida cristã é obedecer à palavra de Deus, à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus para nós é perfeita, boa e agradável. Se você for para Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, diz o quê? Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformar-vos pela renovação das vossas mentes. Mudança. Obedecer a Deus parte do princípio de render-se aos pés daquele que é Senhor, daquele que governa tudo, daquele que diz o que temos e como temos que fazer. E o que Deus tem para a vida desta igreja, para este ano, é uma igreja que semeia a palavra.
E quando você começar a semear a palavra de Deus, você vai perceber que as coisas vão mudar na tua vida. As coisas vão mudar na tua casa. Nós que somos mais velhos na fé cristã, não podemos esquecer de que nós precisamos semear a palavra. Mas o que eu acho impressionante, pastores e presbíteros, pastores, que eu acho impressionante é que à medida que a gente vai ficando mais maduros na fé, mais velhos na fé, parece que nós nos tornamos mais frios com a palavra. Quando a gente não conhecia a Bíblia, a gente evangelizava, já reparou? A gente tinha paixão para pregar o evangelho. A gente falava, pregava, ensinava, saía na rua, a gente falava coisas que a gente nem tinha noção, a gente falava do evangelho. Mas vai ficando mais maduro na fé. Vamos lendo livros e livros e livros e vamos ficando como? Acomodados, tranquilos e já não evangelizamos mais. Já não falamos mais da palavra. Já não semeamos mais. Isso me impulsiona. Eu preciso pregar o evangelho. Eu preciso semear a palavra. A segunda IPI precisa ser forte, ser uma igreja grande. Mas para isso, eu preciso pregar o evangelho. O que eu escuto constantemente é que pastores geram pastores e ovelha gera ovelha. Não, pastor também gera ovelha. Porque pastor é ovelha. Quantos anos de organização nós temos? 3 anos. 3 anos. Precisamos ser uma igreja forte. Ser uma igreja firme. Para a gente terminar, queridos. O fruto vai desenvolvendo devagarzinho. O processo é lento. Não dá para atropelarmos o processo. Nós precisamos aos poucos permitir que Deus faça mudança em nós e através das nossas vidas. O que Ageu ensina para a gente é que daquele momento adiante, havendo santidade e obediência, Deus abençoaria. Daquele momento adiante, Deus iria abençoar. Olha para o teu coração, para a tua casa. Como está a tua família? Como está o teu relacionamento com Deus? Como que está o teu caminhar com Deus? Será que temos frutificado, temos crescido, temos nos aproximado mais de Deus? Temos nos tornado mais íntimos de Deus, mais amigos de Deus? Uma das coisas que tem me preocupado muito nesses dias é a questão do relacionamento. A segunda IPI tem se preocupado com o relacionamento entre os próprios irmãos. Sabe? Porque eu olho para a palavra de Deus, olho para um Deus na Bíblia, um Deus que procura se relacionar, um Deus que procura estar próximo, um Deus que procura conversar com o seu povo, um Deus que procura falar. Se você olhar para Gênesis, você vai ver Deus conversando com Adão todos os dias. E se você partir e ir caminhando o texto bíblico, você vai chegar em Jesus e vai ver Jesus conversando com os discípulos, Jesus procurando restabelecer relacionamentos. E quando a gente olha para os nossos dias, nós vivemos em épocas, ou uma época, em que nós não conhecemos dos nossos vizinhos. Nós temos um botãozinho, um negocinho na mão chamado controle remoto. Todo mundo aqui tem televisão com controle remoto? Tem? Os filhos que amam, né? Porque quando não tinha, você falava para o menino assim, vai lá, muda o canal, pai. Vai lá, muda o canal, não era assim? Você não pegou isso, né? Minha mãe falava para mim assim, muda lá, põe na Record, põe na Globo, põe a novela, minha novela. Eu tinha que mudar. E quando não pegava bem, você tinha que botar um bombril na antena. Lembra disso? Vivemos uma época que nós não queremos mais abrir e fechar portão. Controle. Então, automaticamente entramos no nosso carro, abrimos o portão, saímos e voltamos e não falamos com nossos vizinhos, não conhecemos nossos vizinhos.
Eu aprendi. Alguém disse uma frase que eu achei muito interessante, que a cidade é grande, mas o meu quarteirão precisa saber que ali mora um pastor. Ali mora um pastor. Se ele gosta de pastor ou não, ali mora um. Pensei esses dias em fazer um papelzinho assim. Quando tiver em crise, vai na rua tal, número tal, lá tem um pastor. Vai lá. Está em briga com o marido, vai lá tem um pastor. Cachorro foi atropelado, porque hoje em dia é cuidar de cachorro, né? A gente cuida de cachorro como se fosse filho. Já reparou? Vai lá com o papai. Manda o cachorro ir com o papai, com a mamãe. Em casa tem um. O cara grita com a minha esposa, ela fala assim para a cachorrinha: Lua, vai lá com o papai. Eu falei: opa. Se fosse um gato era melhor, vai lá com o papai. Miau. Ai, que papai, aqui papai, rapaz, eu vou latir. Nós estamos numa época que a gente gosta mais dos animais do que das pessoas. Gostamos mais dos animais do que das pessoas. Então eu pensei em fazer um papelzinho. Gostei da semente que você colocou nos saquinhos aí. Eu pensei em fazer um papelzinho que estava sentado atrás. Falei assim: o que eu vou fazer para meus vizinhos saber que tem um pastor ali? Bom, eu vou escrever um cartaz e colocar na caixinha de correio. Nessa rua mora um pastor. Está em crise no casamento, ele está lá. O cachorro foi atropelado, ele está lá. Tem bastante cachorro, cada cachorro lindo naquele quarteirão, você não faz ideia. Então eu acho que vou pôr um papelzinho: o cachorro está com diarreia, procura o pastor. Você vai ver. Tenho certeza que eu vou ganhar um monte de gente para Jesus. Ou então, vou ter que fazer a faculdade veterinária, ser veterinário. Mas é uma das formas. Nós precisamos ter sabedoria nos nossos dias, para que a vontade de Deus se cumpra através da minha e da tua vida. Nós precisamos semear a palavra. E o que Deus quer fazer através da minha e da tua vida é que sejamos nós, servos, que desfrutem de uma vida de santidade e obediência. Porque se como igreja vivemos assim, em santidade e obediência, com certeza a igreja cresce. A igreja cresce. Vamos orar? Fecha os teus olhos, por gentileza. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Porque esta igreja, Pai, entendeu como Senhor, como palavra do Senhor para eles, que é ano de semear. Deus, em nome de Jesus, que eles semeiam, Pai, que venham semear um na vida do outro. Semear no relacionamento, casamento, semear, Deus, o relacionamento com os filhos, com os vizinhos. Deus, que venhamos nós viver em santidade e obediência à Tua palavra, para desfrutarmos das Tuas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Cuida desta igreja. Abençoa, Deus, para que daqui um ano, Deus, não caiba mais pessoas aqui dentro. Tá, ó Deus, o fruto, o resultado da semente, do semear. Cuida deles, pedimos, papai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém?